Olá investidores, sejam muito bem-vindos ao canal eMoney e hoje eu vou falar sobre o NCRA, o FIAGRO da NCH. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o NCH recebíveis do agronegócio, os principais indicadores, o rendimento, portfólio, uma demonstração financeira, o preço justo e no final vou mostrar também uma análise gráfica. Se você gosta desse tipo de vídeo, clica no curtir, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para receber mais vídeos sobre FIAGROS. O NHC recebíveis do agronegócio, a sigla dele é NCRA11, a cotação atual é em R$ 90,00, o preço e o valor patrimonial está um pouco abaixo, tá 0,96, então tá um pouquinho de desconto, é pouca coisa, né? Mas tem um descontinho aí em relação ao valor patrimonial. O segmento de agronegócio, como eu comentei, é um FIAGRO, né? O dividend yield ao mês está de mais de 1% ao mês e ao ano tem 9%, quase 10% ao ano. Liquidez diária tem 7.000 negociações na Bolsa de Valores, então vai ser fácil você comprar e vender esse fundo. O último rendimento foi de R$ 1,00 por cota. O prazo de duração é indeterminado, tem uma taxa de administração de 1% ao ano e tem uma taxa de performance de 20% do que excedeu o CDI mais 1%. Então, apesar de ser uma taxa a mais, eu gosto porque isso incentiva aí o gestor a estar conseguindo um rendimento maior que o CDI. Quantidade de cotistas tem 1.600 cotistas. Tipo de gestão é ativa. Data do IPO é mês 12 de 2021. Então ele vai fazer um ano agora no próximo mês. Ele não tem nenhum ano esse FIAGRO ainda. E o gestor é o NCH Brasil. Se a gente falar em relação aos dividendos, está bem instável, não está estável, né? A gente pode ver que tem aqui a maior parte dos meses acima de 50 centavos aí por cota. Os últimos meses aqui acima de R$ 1,00. E aqui a gente pode ver também que teve 2,50 aí em julho, né? Então ele é bem instável, né? A gente pode ver que é bem difícil a gente saber o que vai acontecer com os dividendos desse fundo. Apesar que nos últimos 3 meses tem se mantido mais constante, acima de R$ 1,00 e abaixo de R$ 1,50 por cota. Em relação ao portfólio, a gente pode ver que 95% é de CRAs, de certificados recebíveis do agronegócio. Tem também 4% em CRI, né, em certificados recebíveis imobiliários, então ele tem aí dívidas de imóveis também, e tem 1% em caixa. Em questão do indexador, a gente pode ver que a maior parte, 84% é em CDI e 15% em IPCA, né? Isso, se for ver nesse momento, é interessante porque a inflação aí a gente está vendo a 6% e a Selic, aí, o CDI, a mais de 13%. Então, nesse momento, faz sentido ter mais CDI do que IPCA, apesar que IPCA também é bom ter um pouco, porque às vezes o IPCA sobe muito e a Selic demora para acompanhar. Em questão das séries das CRAs, né, a gente pode ver que 70% é sênior. Isso é legal porque é a série que tem mais segurança, né, a primeira que vai estar recebendo. Tem aqui mezanino, que é um risco intermediário. Tem única também, que eu também considero como risco intermediário. E subordinada, que tem o maior risco, aí, é apenas 2%. Então, se a gente olhar apenas para a série das CRIs, né, das CRAs nesse caso, a gente vai perceber que é um FIAGRO assim, que tem bastante segurança em relação aí à série das CRAs, né, que é sênior a 70% aqui, a maior parte. Em relação ao segmento, a gente pode ver que tem 50% em distribuição de insumos, então a maior parte aí dessas CRAs estão aí em distribuidoras de insumo. Tem também uma parte em cooperativa, em produtor rural, em proteína animal, em grãos, mas a maior parte realmente, aí 50%, até uma quantidade bem alta em insumos. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Em relação ao lastro, a gente pode ver que 67% é pulverizado e 33% é concentrado, né? Eu acho que é mais interessante ter pulverizado do que concentrado. Quando você tem poucos devedores, né, os devedores têm mais chance de ter uma porcentagem muito grande e oferecer um grande risco aí para o FIAGRO. Mas tem gente que prefere aí concentrado.
Eu prefiro assim, um pouco concentrado e um pouco pulverizado. E a maior parte de preferência pulverizado, para ser sincero. Mas isso vai de investidor para investidor. Eu achei bem legal o relatório do NCRA, porque ele tem aqui os principais devedores. Isso é bem legal, né? A gente consegue ver que nenhum devedor aqui tem mais de 20%. Isso é extremamente importante, né? O maior aqui é o Cocari, que tem 13%. Então, se caso ele tiver algum problema, ele pode impactar o fundo, né, por ter 13%, mas não é 20%, que é o que eu considero um valor muito alto. Em relação à distribuição geográfica, a gente pode ver que tem boa parte aqui em São Paulo, no Paraná também tem boa parte. Tem boa parte aqui em Mato Grosso também, né, que são aí normalmente estados que têm um desenvolvimento pro agro, né, são voltados para o agronegócio. Então é interessante. É interessante, tem vários outros estados também. Caso tenha algum problema com queimadas ou com clima, provavelmente não vai afetar o Brasil todo, então é sempre bom ter mais de um estado. Bom, aqui a gente consegue ver alguns ativos, né, como a CRA da Cocari, que a gente pode ver que é o segmento de cooperativa, atua em 3 regiões basicamente, né, 3 estados, Paraná, Goiás e Minas Gerais. A remuneração é o CDI mais 5% e é do tipo sênior e vai vencer aí em 2026. E tem garantias, né? Garantia aqui fiduciária, né? Que é normalmente cessão fiduciária, é quando você tem um determinado valor que você vai receber. Por exemplo, se você aluga um imóvel, você vai receber os aluguéis. Você dá esses aluguéis como garantia caso não consiga pagar aí essa CRA, né, essa dívida. Seção fiduciária de contratos de venda de grãos. Então a gente pode ver se for vender os grãos aí e caso ela não venha pagar essa dívida, pode ser utilizado isso também como garantia. Isso também é interessante. É que basicamente é a mesma coisa, né? Uma CRA também da Cocari, só que a gente pode ver que a remuneração é o IPCA mais 9%. Vai vencer também em 2026. Aqui da Frigol, né, tem mais uma aqui de segmento de proteína animal. Tem seção fiduciária de recebíveis e alienação fiduciária de imóveis. Esse aqui eu acho bem interessante porque tem um imóvel aí que está envolvido, né? Então, caso não venha a realizar o pagamento, aí pode até ser utilizado o imóvel, né? Pode vender o imóvel para pagar essa dívida. E tem também alienação fiduciária de equipamentos, então pode estar vendendo aí equipamentos também, caso não venha a honrar essa dívida dessa CRA. A gente pode ver aqui que a série única vai vencer em 2027 e aqui a remuneração CDI mais 5%. A única coisa que falta aqui seria interessante, né, a gente ter mais informações, como por exemplo o LTV. O LTV seria bem legal. Aqui mostra informações sobre o que é a Cocari, que a gente pode ver que é uma cooperativa de café. Aqui mostra também sobre a Frigol, que é uma das 5 maiores frigoríficos do país. Então mostra algumas informações interessantes, mas seria legal mostrar o LTV também, né? E seria legal também mostrar um resuminho aqui, basicamente, de como está as finanças da empresa, se está aumentando, se está diminuindo, né? Seria legal ter um mini demonstrativo de resultados aqui, um DREzinho, senão a gente vai ter que pesquisar fora, né? Vai ter que ir no site aí do relacionamento de investidor da empresa, né? Outra CRA que a gente consegue ver aqui é a do Pantanal Agrícola, né? E aqui mostra a informação que é de revenda de insumos, fundado em 2021, então é legal ter informação sobre a empresa, é interessante a gente saber o que é a empresa, né? A série Sênior e vai vencer em 2026 e tem apenas garantia de cessão fiduciária, basicamente. Aqui a gente tem a CRA da Castilhos, né? Que o devedor é Agrícola Formosa. A gente pode ver aqui algumas informações que ela atua há mais de 50 anos em agronegócios. Basicamente é da série única e vai vencer em 2025, então essa está mais próxima do vencimento. E tem alienação fiduciária de terras, né? Isso é interessante também. Bom, essa CRA a gente pode ver que tem aí uma remuneração do CDI mais 5%, do tipo sênior, vencimento 2025. Garantia aqui que a gente tem que olhar é a seção fiduciária de recebíveis e também aí do setor de insumos, né? Aqui a gente tem uma CRI,
Então não é do agronegócios, é um imóvel mesmo, tem 2 aqui no caso, né, 2 CRIs, IPCA mais 9% e essa aqui IPCA mais 13%. Então inflação mais 9%, inflação mais 13%. Essa no caso é do tipo sênior, que oferece menos risco, e essa subordinada, que oferece mais risco, mas normalmente é mais lucrativa. Que a gente pode ver que realmente é mais lucrativa nesse caso, né? Mais 13% ao invés de mais 9%. Aqui a gente pode ver que vai ter um vencimento em 2028 e aqui 2029. E aqui eles têm garantia como alienação fiduciária de imóvel, mesma coisa aqui embaixo, e alienação fiduciária de cotas do cedente, né? E cessão fiduciária de recebíveis também, olha que interessante. E aqui a gente consegue ver que é uma operação que é baseada no armazenamento de granéis, né? Então basicamente aí armazenar grãos. Aqui a gente pode ver mais uma CRA, né, que tem aqui remuneração de 5 por CDI mais 5%, tipo sênior, vai vencer em 2025. E a gente pode ver que tem cessão fiduciária de recebíveis também. E aqui comenta um pouco, né, que ela opera aí na Bahia, principalmente na Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, né? E atende aí culturas frutíferas. E aqui na CRA de baixo a gente consegue ver que é mais na região de Goiás, o CDI mais 5%, a série é sênior, vai vencer em 2025, seção fiduciária de recebíveis também, e aqui a gente consegue ver que também é de insumos. Aqui a gente consegue ver mais algumas CRAs, né, principalmente aqui de Minas Gerais, CDI mais 5%, tipo sênior, vai vencer em 2026, cessão fiduciária de recebíveis, e ela atua aí na revenda de insumos também. Aqui a gente consegue ver mais uma remuneração de CDI, só que apenas mais 2%, vencimento de 2026, cessão fiduciária de recebíveis também, e também venda de insumos, né? No caso aqui é a mesma empresa. Mais uma CRA aqui, só que de proteína animal, em São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, IPCA mais 9%, tipo sênior, vai vencer em 2025, seção fiduciária também de recebíveis, né? E aqui está falando uma fintech no setor de agropecuária, olha aí que interessante. Então aqui ela se baseia em comprar gado magro para engorda, em fazendas e revendas para grandes frigoríficos. Aqui mais uma CRA, né, 2 CRAs aí da Sansão e Florindo, que a gente pode ver que são de Mato Grosso, o CDI mais 5% e o CDI mais 7%. Nesse caso é sênior, com risco menor, e nesse caso aqui, né, tem uma remuneração maior, mas é mezanino, então tem um risco médio. Os dois têm seção fiduciária de recebíveis. E aqui a gente consegue ver que foi fundada em 95 essa empresa, né? E é basicamente aí trabalha com insumos também, né? Aqui a gente pode ver uma CRA da Terra Brasil, que no caso é do Agro Brasil, né? Fundado em 2003, e trabalhei com fertilizantes, adubos, né? A gente pode ver aqui defensivos agrícolas. A gente pode ver aqui a remuneração CDI mais 5%, série sênior, e vai vencer em 2026, que possui garantia de alienação fiduciária de terras e alienação fiduciária de grãos, né? Então aqui tem umas garantias interessantes. A série é única, que oferece risco mediano, risco médio, remuneração CDI mais 8%, vai vencer em 2028. E ela tem uma cultura de soja e milho, basicamente. Aqui a gente consegue ver um quadro geral da carteira de CRAs, de CRAs aí do Fiagro. É interessante também, mas se você não tiver o quadro de ativos, vai no site da empresa e, se for possível, né, procure a página de relacionamento com o investidor da empresa, né, de cada CRA, e veja o DRE para ver se realmente ela está gerando lucro ou se ela está diminuindo os seus gastos, né, que é interessante isso numa empresa. Já se ela estiver diminuindo o rendimento e aumentando os gastos, aí tem que tomar cuidado, né, com essa empresa e com esse Fiagro, consequentemente. Aqui a gente consegue ver algumas informações, a maior parte eu já comentei para vocês. Tem aqui a maior parte, a gente pode ver que é de sênior. Realmente o vencimento tem algumas para 2025, então 2024 a gente não precisa
ficar tão atento, né? Mas 2025 a gente tem que ficar bastante atento no prazo do vencimento aqui no caso. E a gente pode ver também a porcentagem, né, do CRA em relação ao Fiagro. Então a gente pode ver que nenhum aqui ultrapassa 20%. Na verdade, nenhum ultrapassa nem 10%, né? A gente pode ver que a maior aqui é essa CRA, que tem 9,34%. Então a gente pode ficar um pouco mais tranquilo, porque se por acaso um devedor aí não conseguir honrar os pagamentos, né, não vai ser tão impactante no Fiagro como se fosse 20%, 30%. Então a gente fica um pouco mais tranquilo quando não tem nenhuma CRA que ultrapassa aí os 20%. Mas tem que lembrar que ele tem CRAs, né, de um mesmo devedor, né? Por exemplo, a Cocari que a gente viu, tem uma de 9% aqui e tem mais uma aqui embaixo de 4%. Então não ultrapassa ainda os 20%, mas ultrapassa aí os 10%, como eu comentei. Bom, esse Fiagro aí está completando basicamente um ano agora, né? Ele vai completar em dezembro aí um ano. E os dividendos a gente pode ver que distribuiu cerca de R$13 por cota. Então, se você tinha uma cota, você recebeu R$13. Se você tinha duas cotas, você recebeu R$26 e assim por diante. Com a taxa Selic atual, não faz sentido, né? Porque o valor justo, seguindo o modelo de Gordon, esse modelo está aqui embaixo, ó, o cálculo, seria o valor de R$65 a cota. Como a cotação atual está de 90, não faz sentido. A única coisa que a gente pode ser que com a inflação baixando, a taxa Selic venha a baixar, no futuro pode fazer sentido. Mas nesse sentido, olhando apenas para os dividendos, não faz sentido. E em relação ao gráfico, a gente pode ver que está num momento um pouco complicado também, né? Que utilizando o Fibonacci a gente pode ver que está no momento em 94, 91 seria valores para a gente evitar, e seria abaixo aqui de 89, né? Um valor mais interessante para a gente estar realizando a compra. Então quem comprou aqui em julho, em agosto, comprou num preço mais interessante, né? Faz mais sentido. Já para quem está comprando agora em novembro, talvez não faça muito sentido, talvez tenha que esperar um pouco mais para baixar de R$88, isso graficamente. Já falando sobre o modelo de Gordon, seria abaixo de 65. Então a gente vai ter que esperar, basicamente, ou ele pagar um pouco mais de dividendos nesse último mês que falta para completar um ano, ou a gente tem que esperar que a Selic venha a descer, né? Porque não faz sentido a gente investir num Fiagro, sendo que tem muito mais investimentos em renda fixa que estão pagando um pouquinho melhor. Então é isso, investidores. Se chegou até aqui, clique no curtir, compartilhe com seus amigos e até a próxima.